Sou o babaca por dizer a uma garota em um voo que se ela não suportasse sentar ao lado de homens aleatórios, deveria ter reservado os 3 assentos? Estava em um voo ontem à noite. Quando estava indo encontrar meu assento, vi uma garota na janela e os outros 2 assentos vagos. Sentei no meu assento, do corredor, e essa garota imediatamente disse que eu tinha que falar com alguém para encontrar outro assento. Quando perguntei por quê, ela disse, tremendo, que havia passado recentemente por uma situação traumática e não podia sentar ao lado de homens aleatórios. Decidi apenas perguntar às comissárias de bordo se havia mais assentos no corredor, já que paguei mais por um no corredor. Ela disse que os únicos assentos disponíveis estavam bem no fundo e era um assento na janela. Eu gosto de assentos no corredor por causa da claustrofobia e não estava disposto a sentar no assento da janela e, ainda por cima, no fundo do avião, onde você sente mais a turbulência. Então, eu disse que não fazia diferença e voltei para o assento original. Quando a moça perguntou por que eu não tinha me mudado, expliquei a situação e ela ficou visivelmente em pânico e começou a respirar alto, mas eu apenas coloquei meus fones de ouvido e ouvi música. Ela ainda estava tremendo e com os olhos cheios de lágrimas cerca de 2 horas depois, quando chamou a comissária de bordo novamente e perguntou se havia algum lugar para onde eu poderia ser transferido. Mas a comissária de bordo apenas disse que se eu não estivesse disposto a me mover e não estivesse fazendo nada de particular para incomodá-la, eles não podiam fazer nada. Então, eu disse à garota que ela não deveria tornar seus problemas um problema de todos e que, se estivesse tão desconfortável, deveria ter reservado a fileira inteira de 3 assentos. Contei à minha irmã, que estava visitando para o casamento dela, e ela disse que, se fosse ela, esperaria que um estranho tivesse mais compaixão e se movesse. Mas quando perguntei se ela se mudaria de um assento no corredor para um assento do meio ou da janela cercado por outras pessoas nessa situação, ela não respondeu. Então, sou o babaca? Eu dei um ultimato à minha noiva para cortar relações com seu melhor amigo gay antes do nosso casamento, pois ele me tocou de maneira inapropriada 2 vezes. Ela acha que sou um sinal vermelho. Minha noiva tem um melhor amigo chamado Gregory, e ele é basicamente a reencarnação de Satanás. No início do nosso relacionamento, minha noiva queria que fossemos muito próximos, pois gostava da ideia dos 2 homens em sua vida se dando bem. Bem, eu tentei, mas Gregory provou ser uma pessoa terrível desde o início. Estávamos saindo com alguns dos meus amigos uma noite, e quando um deles começou a falar sobre uma discussão com a esposa, Gregory foi rápido em dizer para ele largar essa vadia. As mulheres são vadias. De qualquer forma, meu amigo ficou muito bravo e pediu a ele que se desculpasse por usar um termo degradante. Gregory se recusou e disse que estava sendo honesto. Eles brigaram, e, para ser sincero, ele mereceu a surra que levou. No dia seguinte, contei à minha noiva o que aconteceu, e ela simplesmente riu, dizendo que é assim que Gregory é e que eu não deveria levá-lo a sério. Disse que nada daquilo era engraçado e que não me sentia confortável perto dele. Ela me disse para superar isso, pois não encerraria a amizade deles. Mais tarde, Gregory ligou para ela e disse que havia apanhado. Eu não ouvi o final da conversa, mas, quando ela desligou, disse que eu estava errado por deixá-lo apanhar e que deveria pedir desculpas a ele. Disse que não veríamos mais o amigo que o havia agredido. Não foi meu melhor momento, mas disse a ela exatamente o que ela me disse. Ela precisava superar, pois eu também não encerraria minha amizade com ele. Ela ficou muito brava e me fez dormir no sofá. Eu não queria ficar perto dela naquele dia, então aceitei de bom grado. Eventualmente, nos reconciliamos, mas eu disse a ela que manteria a distância de Gregory a partir de agora. Ela apenas zombou de mim e disse que precisava que nos dessemos bem, então ele estaria sempre por perto. E ela cumpriu sua palavra. Ela o convidava constantemente, e ele sempre fazia piadas estranhas sobre odiar mulheres que minha noiva apenas ria. Assistiam a um filme com cenas gráficas de mulheres sendo agredidas, e ele dizia que elas mereciam. Minha noiva ria, o acertava levemente no braço e dizia, Greg, você é tão ruim, não pode dizer isso. Mas ela não o repreendia. Gregory é gay, mas isso não justifica seu comportamento odioso em relação às mulheres. Isso me faz questionar se ele pensa assim sobre minha noiva. Eu levantei isso para ela, e novamente ela desconsiderou suas ações, dizendo que ele estava brincando. Tudo piorou quando minha noiva convidou Gregory para beber. Eles ficaram muito bêbados, e Gregory até destruiu toda a minha casa. Mas minha noiva apagou e desmaiou no sofá. Eu estava no nosso quarto o tempo todo, mas saí para ver por que tinha ficado tão quieto. De repente, quando vi minha noiva dormindo, fui buscá-la e colocá-la na cama. Foi quando aconteceu. Gregory se aproximou por trás de mim, agarrou minha bunda e me abraçou por trás. Ele não estava segurando com força, mas eu imediatamente congelei. Ele disse que eu deveria me casar com ele porque minha noiva não me merece.
Disse que poderia me tratar muito melhor do que ela. E quando ele beijou meu pescoço, foi aí que o afastei. Disse a ele para nunca mais fazer aquilo e que, se fizesse, eu o socaria. Ele me chamou de bebê várias vezes, chorou dizendo quanto me amava e afirmou que poderia me tornar gay se eu lhe desse uma chance. O expulsei de casa quando ele disse isso e levei minha noiva para o nosso quarto. Eu dei um ultimato à minha noiva para cortar relações com seu melhor amigo gay antes do nosso casamento, pois ele me tocou de maneira inapropriada 2 vezes. Pensei que, se contasse a ela sobre isso quando acordasse, ela imediatamente deixaria de ser amiga de Gregory. Mas ela achou a coisa mais engraçada do mundo. Disse que ele tinha bebido demais, então não importava o que ele tinha feito. Eu disse a ela o quão desconfortável ele me fazia sentir, mas ela não se importou. No final, ela me chamou de homofóbico e disse que eu precisava mudar minhas maneiras, senão talvez ela estivesse se casando com a pessoa errada. Fiquei chocado. Ela continuou dizendo quanto Gregory significa para ela e como ele tem sido um pilar de apoio por tantos anos. Disse que ele fez nada além de ser realmente estranho perto de mim e que seu comportamento é realmente preocupante. Ela me disse para esquecer isso e que ela já decidiu torná-lo seu padrinho de honra, então ela não queria cancelar o casamento porque ele estava realmente animado com isso. Eu realmente não aguentava mais e saí de casa. Eu não tinha nada de bom para dizer, e eu sabia que, se começasse a gritar, diria coisas que me arrependeria. Então fui reclamar com meus amigos. Todos me disseram que também odiavam Gregory. A esposa, namoradas dos meus amigos mencionaram como minha noiva sempre o levava para as saídas delas, mesmo que fosse estritamente uma noite entre amigas. Uma vez, todas deveriam passar a noite na casa de uma delas, e Gregory chegou com minha noiva. As meninas protestaram contra isso, e Gregory começou a dizer que é por isso que odeia mulheres e que estavam sendo super sensíveis por nada. A dona da casa disse que se Gregory não saísse por vontade própria, minha noiva também não poderia ficar. Ela acabou saindo com ele. Ela é muito dependente dele, e eu não entendo por quê. Ele simplesmente não é uma boa pessoa para se ter por perto. Voltei para minha casa depois de passar a noite com meus amigos. Decidi que iria impor minha vontade para fazer as coisas mudarem. O problema é que, quando cheguei em casa no dia seguinte, Gregory estava lá. Ele estava todo aconchegado com minha noiva no sofá. Eu os confrontei e perguntei o que diabos estava acontecendo. Gregory me disse para relaxar, que não havia nada entre eles porque ele nem gostava de mulheres. Minha noiva embarcou nisso e disse que estava tudo bem porque Gregory é gay. Exigi que ele saísse de casa, mas minha noiva disse que eu precisava me dar bem com Gregory porque eu o veria muito mais. Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, ela soltou a maior bomba sobre mim. Gregory foi despejado de seu apartamento, e minha noiva deixou ele se mudar para nossa casa. Eu disse foda-se. Eu disse que precisava de um tempo longe dos dois e fui para o meu quarto para pegar algumas coisas. Ouvi minha esposa encorajando Gregory a falar comigo sozinho no nosso quarto. Mas ele queria fazer mais do que falar. Meu filho e seu colega de quarto estão namorando há 20 anos, e eu acabei de descobrir. Como eu digo a ele que quero fazer parte da vida dele, mesmo que ele seja gay? Minha esposa e eu nos divorciamos quando meu filho era muito jovem. Então, basicamente, o criei como pai solteiro. Fiz o meu melhor para criá-lo bem e garantir que ele tivesse tudo o que precisava. Mas trabalhei muitas horas e estava muito focado na carreira. Agora percebo que fui um tanto ausente. E eu não faço ideia do que ele passou enquanto crescia porque nunca perguntei, já que sou bastante reservado emocionalmente. Quando ele estava no ensino médio e na faculdade, teve várias namoradas. Houve uma garota pela qual achei que ele estava muito sério. Mas depois que terminaram, ele nunca trouxe nenhuma garota para casa ou falou sobre alguma. Basicamente, perdemos o contato quando ele se mudou para frequentar a faculdade de medicina. Mais uma vez, quando ele visitou durante as férias, foi a primeira vez que comecei a pensar que ele poderia ser gay porque sempre estava falando ao telefone por horas com seu colega de quarto da faculdade. Já ouvi como meu filho flerta antes. E em algum momento durante essas conversas de horas, ele flertava sutilmente com seu colega de quarto. A questão é que meu filho nunca me disse que é gay, até hoje. Mas isso se tornou um reconhecimento não dito entre nós. Uma vez que interrompi acidentalmente sua conversa, ele ficou muito nervoso e desconfortável, da mesma forma como costumava agir quando tinha uma namorada em casa. Tentei perguntar sobre seu colega de quarto, mas as respostas são sempre curtas. Basicamente, que ele está indo bem. Isso me fez perceber que meu filho não confia em mim em nada. Em algum momento, ensinei a ele que não podemos falar sobre quem ele é.
Eu admito que não sou muito entendido nesse tipo de coisa de estilo de vida, mas não quero ser excluído de sua vida. Quero dizer a ele que seja o que for, está tudo bem no meu livro, e o amo. Quero conhecê-lo e seu colega de quarto, mas não sei como dizer isso ou o que dizer. Não tenho certeza se devo chamá-lo de namorado, já que ele nunca me disse nada sobre ser gay. Eu só juntei as peças ao longo do tempo. No final, decidi escrever uma carta para ele, já que sempre fui melhor em me expressar por escrito. Escrevi sobre muitas coisas, e a carta acabou sendo muito mais longa do que o esperado. Comecei discutindo algumas de minhas experiências com meu pai enquanto crescia, de maneiras que percebi que tinha tratado meu filho de forma semelhante. Eu queria fazer melhor do que meu pai, que tinha momentos em que podia ser cruel. Mas falhei em perceber que ser muito reservado também era um problema. E inclinei muito nessa direção. Depois que a mãe dele foi embora, fiquei deprimido, e não lidei com isso tão bem quanto deveria. Peço desculpas por estar ausente no trabalho e por estar emocionalmente indisponível em momentos em que ele mais precisava de mim. Mencionei que gostaria de mudar isso no futuro, mas ainda é algo difícil para mim fazer, e eu entendo que ele pode precisar de seu próprio espaço. Então, escrevi sobre como, mesmo que provavelmente não demonstre bem, o amo com todo o meu ser. Não há nada que ele possa fazer ou ser que mude isso, e estou orgulhoso dele por muitas coisas. Escrevi que, por extensão, amo quem ele ama, e a família que escolheu é minha família também. Dito isso, a carta tinha várias páginas. Então, enviei pelo correio, e foi incrivelmente difícil esperar. Decidi mandar uma mensagem para ele avisando que enviei uma carta, já que normalmente não escrevemos, e parecia ser algo que merecia um aviso antecipado para que ele não ficasse totalmente surpreso. Meu filho e seu colega de quarto estão namorando há 20 anos, e eu acabei de descobrir. Como eu digo a ele que quero fazer parte da vida dele, mesmo que ele seja gay? Eventualmente, ele me mandou uma mensagem dizendo que gostaria de me ligar. No final do dia, falamos sobre tudo. Pela carta, descobri que ele acreditava que eu o via como um fardo, o que foi desanimador para mim, pois sempre quis ser pai desde jovem, e eu nunca o via como um fardo, o que eu disse a ele. Conversamos sobre a mãe dele e a infinidade de sentimentos relacionados a ela. Este foi um tópico difícil para mim, pois ainda tenho muitos sentimentos não resolvidos aqui, mas percebi que por causa disso, nunca expliquei a ele tudo o que aconteceu. Também descobri que ele tinha medo de me decepcionar, então ele se esforçou muito em sua carreira para me orgulhar, pois sentia que era a maneira de me impressionar e que compensaria seus defeitos. Mencionei que focar no trabalho em vez da família e nos relacionamentos interpessoais foi um dos meus maiores arrependimentos, e ele admitiu que ser tão focado na carreira estava prejudicando sua vida pessoal com tudo o que estava acontecendo no momento. Ele também expressou que a profissão médica estava pesando sobre ele, mas ele não queria me decepcionar por não ser emocionalmente forte como ele pensava que eu era. Nesse ponto da conversa, ambos havíamos dito muitas coisas muito emocionais. Ele mencionou que sentia dificuldade em falar comigo porque eu não deixo claro o que estou pensando, e assim ele sente que sempre é mais fácil discutir apenas trabalho ou realizações comigo e nada pessoal. Ele sentiu que era mais fácil deixar seu relacionamento ser uma compreensão não falada entre nós, pois sentia que eu ficaria desconfortável em saber mais alguma coisa neste momento. Confirmou que seu colega de quarto é, de fato, seu parceiro. Disse que sentia muita vergonha disso. Eu disse a ele que lamentava não ter me aproximado dele antes, que sinto muito que minha falta de disponibilidade criou essa distância entre nós, e que sempre estou orgulhoso dele não apenas por sua carreira. Encerramos a conversa discutindo nos vermos pessoalmente, já que fazendo há quase 10 anos desde que nos vimos de verdade. Eu disse que gostaria de voar para visitá-lo e seu parceiro de 20 anos, se ele se sentisse confortável. Agora tinha uma passagem de avião para o início do próximo mês, uma data que se aproximava rapidamente. Este foi um momento terrivelmente preocupante para mim, pois senti que o gelo estava fino, e temia dizer ou fazer a coisa errada que arruinaria a conexão que tínhamos forçado. Fui visitá-los no início de junho, e estou incrivelmente feliz em dizer que tudo correu muito bem. Enquanto estive lá, tive várias conversas emocionalmente difíceis com meu filho, mas tentei ouvir de um lugar de querer entender e aceitar que nem sempre fui o melhor pai. Em alguns momentos, me senti incrivelmente magoado pelo que ele tinha a dizer, mas principalmente porque me senti na defensiva e chateado comigo mesmo por tê-lo feito sentir dessa maneira. Nem sempre sabia como responder, mas parecia que verbalizar que eu me sentia assim e que precisaria de tempo para dar a ele uma resposta adequada e fundamentada para alguns de seus comentários, em vez de uma resposta defensiva, era a coisa certa a fazer. Eu então refletiria por conta própria e lhe daria a resposta que ele merecia. Enquanto estava lá, também tive uma discussão com seu parceiro, e estou feliz que esse homem tenha estado na vida do meu filho. Ele é um homem verdadeiramente bom.
E ele disse que estava cauteloso comigo por causa do passado, mas que esperava que todos pudéssemos seguir em frente a partir disso. Enquanto estava lá, também tive uma discussão com seu parceiro, e estou feliz que esse homem tenha estado na vida do meu filho. Ele é um homem verdadeiramente bom. E ele disse que estava cauteloso comigo por causa do passado, mas que esperava que todos pudéssemos seguir em frente a partir disso. Visitei-os mais algumas vezes desde então, e estou aliviado em dizer que depois dessas primeiras viagens, é quase como se nunca tivéssemos nos separado, e estamos conversando todos os dias. Senti muita alegria por ser aceito de volta pelo meu filho e por ser aceito pelo parceiro dele, e agora estou trabalhando na venda da minha casa e mudança para o outro lado do país para estar mais perto deles e dos meus netos pequenos. Esta é uma mudança que eles acolheram e até sugeriram primeiro. Minha esposa está profundamente afetada pela perda há 5 anos e se recusa a fazer algo a respeito. Ela torna nossa vida um inferno. Há alguns dias, escrevi sobre como minha esposa está aflita com a perda e chora diariamente há 5 anos, recusando-se a fazer qualquer coisa a respeito ou buscar ajuda. Bem, agora, minha em breve ex-esposa, perdeu completamente a cabeça. Após o meu último post, passei alguns dias escrevendo uma carta para ela. Nela, expliquei que os filhos e eu a amamos muito e estamos preocupados com ela. Destaquei todo o comportamento preocupante e disse a ela que acredito que ela precisa procurar cuidados médicos adicionais. Expliquei que parecia que ela estava lidando com um luto complexo e que a terapia de luto que ela fez anos atrás era insuficiente para ajudá-la a superar isso. Não mencionei nada sobre um possível divórcio, mas disse que os filhos não podem continuar vivendo na situação atual. Li a carta para ela na mesma noite em que terminei de escrevê-la, depois que as crianças foram dormir. Depois que terminei de ler, ela apenas ficou me encarando por provavelmente 15 minutos, depois finalmente se levantou e começou a andar em direção à porta. Entrei em pânico e tentei impedi-la, perguntei para onde ela ia. Podemos conversar sobre isso? Estou preocupado com a sua segurança. Ela revirou os olhos para mim e disse na voz mais fria que já ouvi dela, espero que, quando seus pais morrerem, alguém não lhe diga para superar isso depois. Eu não tentei impedi-la. Apenas a deixei e fiquei irritado por talvez 5 minutos antes do pânico voltar. Eu realmente pensei que ela ia se machucar. Verifiquei meu telefone, e ela havia desativado a localização. Liguei e mandei mensagem umas 50 vezes na próxima hora, implorando para ela pelo menos me avisar que estava bem e que não faria algo drástico. Pouco antes de eu ligar para a polícia, recebi uma ligação do telefone dela. Atendi imediatamente, e antes que eu pudesse dizer muita coisa, uma voz masculina disse que ela estava bem, mas que não queria falar comigo e desligou. Senti como se estivesse tendo uma experiência fora do corpo na época. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Quase liguei para a polícia de qualquer maneira, mas estava desconectando completamente e consegui me convencer do contrário. Continuei ligando para o telefone dela a noite toda, mas ninguém atendeu novamente. Depois de cerca de 2 horas, começou a ir direto para a caixa postal. Mal dormi naquela noite. Quando acordei no dia seguinte, ela não estava em casa. Levei as crianças para a escola. Tentei ligar para o telefone da minha esposa mais durante toda a manhã, mas ainda a caixa postal. Liguei para o escritório dela e perguntei se ela estava no trabalho. Eles me disseram que ela tinha ligado dizendo que estava doente. Também liguei dizendo que estava doente e basicamente fiquei no sofá tentando entrar em contato com ela enquanto estava nervoso. Também liguei para minha mãe e perguntei se ela poderia pegar as crianças na escola hoje e ficar com elas durante a noite. Não contei a ela tudo o que estava acontecendo ainda, apenas que algo urgente tinha surgido e eu precisava de ajuda. Minha esposa chegou em casa por volta das 16 horas. Tentei abraçá-la, e ela se afastou de mim. Perguntei a ela onde ela esteve. Sem resposta. Apenas um olhar vazio. Perguntei quem havia me ligado do telefone dela. Sem resposta. Olhar vazio. Neste ponto, eu estava frustrado e disse a ela que, se ela não quisesse explicar o que estava acontecendo, podia sair. Então ela começou a falar, mas era como se eu estivesse conversando com um texto para a voz. Sem emoção, totalmente plana, quase irritada. Ela me disse que tinha ido à casa de um amigo chamado John. Eu não tinha ideia de quem diabos era John e pedi a ela que explicasse mais. Durante uma conversa de 2 horas, onde tive que arrancar detalhes dela, consegui a maior parte da história. Ela estava respondendo como uma advogada, respostas muito básicas, sem detalhes ou contexto fora do que eu estava perguntando. Basicamente, John é um colega de trabalho. Eu o conheci 1 ou 2 vezes em eventos de festa do escritório, mas nunca conversei muito com ele. Nunca o vi saindo com minha esposa ou demonstrando interesse por ela.
Mas aparentemente, ao longo do último ano mais ou menos, ela desabafou todos os sentimentos sobre o luto pela morte de sua mãe para ele, e ele a confortou. Ele havia perdido um dos pais para o câncer também, então acho que ela sentiu que eles tinham uma conexão que ela não tinha comigo. Depois de ler a carta para ela, ela disse que percebeu que eu não me importo com ela ou com a morte de sua mãe e foi à casa de John para conversar e ser confortada. Eu perguntei diretamente a ela se ela estava tendo um caso com ele, e ela me disse que não. Perguntei por que ela nunca mencionou que era amiga desse cara desconhecido, e ela me disse que não era da minha conta. Perguntei se algo havia acontecido entre eles enquanto ela estava lá, e ela disse que eles se abraçaram e ele assegurou enquanto ela chorava. Pedi para ver o telefone dela para verificar as mensagens entre eles, e ela se recusou. Não consegui muitos detalhes adicionais sobre toda a situação, então, quando ela foi tomar banho, tentei verificar o telefone dela. Ela havia mudado a senha. Peguei o iPad dela, que ainda tinha a minha impressão digital no sistema biométrico, e verifiquei lá. Saí de casa com o iPad para procurar evidências enquanto ela estava no chuveiro. Não vi imediatamente mensagens para ela de um John, mas depois de cavar um pouco, encontrei. Ela o colocou nos contatos como Stacy, mas obviamente era ele. Havia mensagens de texto indo bem mais de um ano. Muitas delas falavam sobre a mãe dela. Muitas delas eram ele a confortando. Muitas eram ele dizendo que eu não me importava realmente com ela e que nunca a trataria da maneira que eu a tratava se estivéssemos casados. Todas as respostas dela eram concordando. Muitas mensagens dela reclamando de mim. Muitas dele falando mal de mim. Na noite em que ela saiu, ela enviou uma mensagem a ele dizendo "Fit, estou a caminho, se a oferta ainda estiver de pé", seguida por uma resposta imediata dizendo sim. Na manhã seguinte, uma mensagem dela para ele dizendo que, se ele perguntar, apenas conversamos. Vomitei pela porta do meu carro em um estacionamento do Walmart por 20 minutos. Voltei para casa e a encontrei no sofá no telefone, aparentemente sem se importar ou estar ciente de que eu tinha saído. Eu disse a ela que eu sabia e que ela precisava sair novamente. Ela apenas ficou me encarando por um tempo, sem responder, até que eu fiquei irritado e disse a ela para sair da casa. Ela se levantou imediatamente, me disse que John estava certo sobre você e foi embora. Não a vejo desde então. Disse às crianças que ela foi visitar os pais. Não sei o que dizer a eles, mas tenho que dizer alguma coisa em breve. Eu realmente nem sei o que fazer. Ostensivamente, preciso me divorciar dela, mas passar pela custódia, pensão alimentícia, etc., é desconcertante. Sinto-me paralisado e ainda não tomei nenhuma decisão. Eu sei que ela perdeu a cabeça, provavelmente algum tipo de colapso psicótico, mas simplesmente não consigo mais me importar. Coloco uma cara corajosa e insensível para ir trabalhar, depois para os meus filhos à noite, e depois choro depois que eles vão para a cama até eu dormir. Sinto que minha vida está essencialmente acabada. A colega de trabalho racista está brava porque falo várias línguas e tentou me denunciar para o gerente depois que me envolvi com o crush dela, mas ela falhou e acabou sendo demitida. Recentemente comecei a trabalhar em um café para me sustentar durante a universidade, e quase tudo está bem, mas é muito evidente que minha colega Melanie não gosta de mim. O maior problema dela comigo é que falo várias línguas e ela odeia quando interajo com os clientes em sua língua nativa, sempre dizendo algo como "fale inglês". Eles vão entender você, ou porque você está sendo tão exagerada, mesmo sabendo que os deixa confortáveis quando falo com eles em sua língua nativa. Venho da Europa Central e em meu país de origem é obrigatório aprender várias línguas na escola. Eu sei inglês, espanhol, alemão e holandês, embora meu sotaque seja muito óbvio quando falo. A cidade do café recebe muitos turistas, então sempre mudo para a língua que o cliente está falando, se eu souber. Isso nunca foi um problema até Melanie me ouvir falando em uma língua diferente e me acusar de ser mimada e uma garota branca privilegiada. Eu disse a ela que minha família é realmente pobre e eu nem conheci meu pai, mas de qualquer forma, ela não tinha o direito de falar comigo daquele jeito. Ela sempre tentava arrumar confusão comigo por causa disso, e quando perguntei a um colega nosso por que ela reagiu daquele jeito, eles admitiram que suspeitam que ela é racista, pois ela disse que se sentiu enganada por eu não ter contado que sou polonesa. Sempre que Melanie tem a chance, ela me diz que é nojento como estou me recusando a ver meu privilégio e como não deveria aprender a falar com sotaques locais porque isso beira a apropriação cultural. Eu só a via no trabalho porque nunca sairia voluntariamente com ela depois de tudo o que ela me disse. Mas uma noite fui convidada para sair com meus colegas, e não percebi que Melanie também tinha sido convidada. Tentei o melhor para evitá-la e fiquei perto de Mark, um dos meus colegas por quem tenho uma queda. Basicamente, passamos a noite juntos e mal interagimos com o resto do grupo. Mark também fala espanhol, e me peguei jogando palavras em espanhol aleatórias em nossa conversa.
Rimos sobre como eu parecia um personagem de TV que diz "e caramba", do nada, e senti que estávamos realmente nos aproximando por causa desse simples fato. Posso dizer que ele gostava de mim? Só dias depois descobri que Melanie também tinha uma queda por Mark, o que explicaria suas ações durante a noite. Começamos a jogar em algum momento, e Melanie me perguntou sobre as línguas que eu falava. Ela fingiu estar impressionada quando contei e pegou o Google Tradutor de todas as coisas para me fazer perguntas nas línguas que mencionei. Respondi a todas e quando ela mudou para o espanhol, vi uma lâmpada acender em sua cabeça. Eu não sabia o que era na época, mas parece que ela achou que eu estava me exibindo ao falar espanhol com Mark e queria me constranger. Quando respondi em espanhol, ela me interrompeu no meio da frase e disse que não conseguia acreditar como minha pronúncia era ruim. Ela riu de mim e tentou fazer com que outros participassem, mas foi apenas muito constrangedor. Ela me disse que depois de ouvir meu inglês, achava que meu espanhol seria melhor. Mark e eu apenas nos olhamos muito confusos. Eu disse que minha pronúncia não estava errada. Aprendi espanhol assistindo novelas argentinas, e é por isso que meu sotaque é assim. Ela me disse para parar de mentir e admitir que não era bom, mas Mark interveio e disse a ela que eu realmente falava com esse sotaque e não estava errado. Meu espanhol era excelente. Melanie disse a ele que ele não precisava fingir para não magoar meus sentimentos e que eu tinha que aceitar que não sou boa em tudo. Eu fiquei perplexa. Ri alto e pude perceber que ela estava irritada. Eu disse a ela para não falar sobre coisas que ela não sabia e que estava sendo uma idiota. Fui para casa depois disso, e Mark realmente me acompanhou até em casa. Ele manteve minha mente longe da situação e apenas falou sobre coisas aleatórias. Conversar com ele parecia tão natural que perguntei se ele queria conversar mais no meu apartamento. Uma coisa levou a outra, e posso dizer com certeza que ele também gosta de mim. No dia seguinte, Melanie veio até minha casa para se desculpar por seu comportamento, embora mal tenha sido um pedido de desculpas. Colega de trabalho racista está brava porque falo várias línguas e tentou me denunciar para o gerente depois que me envolvi com o crush dela, mas ela falhou e acabou sendo demitida. Há uma colega no café em que trabalho chamada Melanie, que tem sido incrivelmente racista comigo só porque falo várias línguas, e em nosso passeio recente com outros colegas, ela tentou zombar do meu sotaque. Seu plano não deu certo, e ela foi removida de vários grupos no dia seguinte. Muitas pessoas no nosso passeio me disseram que não gostam da Melanie porque ela age com muita superioridade. Mesmo que todos nós estejamos trabalhando para nos sustentar, ela está trabalhando para ter um dinheiro extra para si mesma. Por causa disso, ela pensa que é melhor do que nós. Mas quando percebeu que eu era multilingue, achou que o dinheiro do papai pagava por isso e basicamente me via como concorrência. Ela decidiu me atacar sempre que podia por causa disso e porque estava com ciúmes de eu estar passando muito tempo com o crush dela. Quando as pessoas ficaram do meu lado, Melanie veio até meu apartamento para se desculpar. Ela disse que não deveria ter me testado, mas não era culpa dela se eu falava rápido demais e com pronúncia incomum, então eu não podia culpá-la por pensar que eu não falava bem a língua. Eu não podia acreditar que isso era o que ela considerava um pedido de desculpas, então fiquei lá perplexa. Eu pude perceber que isso a irritou, mas ela continuou a falar. Ela pediu desculpas novamente e perguntou se eu poderia dizer aos outros o quão arrependida ela estava. Eu disse a ela que veria o que poderia fazer, mas duvido que eles a perdoem. Acho que isso a encorajou a ser ousada, então ela perguntou se eu poderia dizer ao Mark o quão envergonhada e arrependida ela estava. Eu realmente ri alto. Eu sabia que o Mark ouviu tudo o que ela disse porque ele passou a noite depois do nosso passeio com nossos colegas. Eu a expulsei e disse que suas desculpas não significavam nada e que ela ainda era uma idiota. Mark realmente falou comigo em espanhol enquanto eu fechava a porta e sei que ela ouviu. Ele me disse que não ia perdoá-la. Ele também me disse que como tudo isso começou no trabalho, eu deveria contar para nosso gerente sobre o comportamento dela, pois ela está criando um ambiente de trabalho muito tóxico e é difícil de lidar. Segui o conselho dele no dia seguinte e expliquei tudo para nosso gerente. Ela foi muito gentil e realmente testemunhou parte do comportamento de Melanie, mas nunca disse nada. Como eu nunca reclamei diretamente, não ouvi nada sobre isso até uma semana depois, quando meu gerente veio me contar que Melanie havia reclamado de mim. Ela tentou inverter a situação para me fazer parecer a vilã, dizendo que eu a estava intimidando. Ri dela e fazendo com que todos a odiassem. Quando Melanie ouviu meu gerente falando em espanhol, ela a acusou rapidamente de discriminação contra ela. Melanie afirmou que estávamos todos nos unindo contra ela porque ela não falava espanhol e estávamos a intimidando por isso. Ela saltou para essa conclusão rapidamente. Seguro dizer que ela foi demitida na hora. Minha irmã egoísta escondeu o caso da minha mãe por dinheiro extra e foi deserdada por meu pai e por mim. Anos depois, o noivo dela me convidou para o casamento deles, e ela ficou furiosa. Há 11 anos, minha mãe Jan teve um caso que, no final, arruinou minha vida. A gata da minha irmã e a Sam sabiam do caso, mas nunca contaram ao nosso pai porque o parceiro do caso de Jan comprou o silêncio delas. Eu estava um pouco desconfiado de que algo estava acontecendo, porque a Cat sempre aparecia com suas bolsas de designer, mesmo que não trabalhasse e nenhum de nossos pais desse tanto dinheiro a ela.
Meu pai eventualmente descobriu tudo, assim como e um estava totalmente ao lado do meu pai. Ele se divorciou da minha mãe e deserdou minhas irmãs. Eu também cortei o contato com ele. Meu pai e eu tivemos vidas bastante decentes. Ele se casou novamente com uma ótima mulher, e tiveram uma filha juntos, que eu realmente vejo como minha irmã agora. Recebi uma mensagem no Facebook do noivo da Cat se apresentando. Fiquei confuso, mas curioso, então decidi responder. Estávamos tendo um papo decente até eu perguntar por que ele havia entrado em contato comigo. Ele revelou que a Cat falou sobre mim e por que a cortei. Isso despertou o interesse dele, e ele queria me conhecer um pouco. Achei estranho porque nunca falei sobre a Cat para nenhum dos meus amigos ou pessoas que amo. Ela não significa nada para mim. Nem vale a pena pensar ou mencionar. Durante esse pouco de drama, onde contei um pouco da minha versão da história, descobrimos que tínhamos algumas coisas em comum. Não diria que nos aproximamos, mas em circunstâncias diferentes, acho que teríamos sido bons amigos. Bem, ele me surpreendeu ao perguntar se eu gostaria de ir ao casamento. Educadamente, disse não, pois não acho que tenho interesse nisso, já que não tenho nada a ver com todos eles, e só causaria problemas. Ele disse que entendia e para avisá-lo se eu mudasse de ideia, ao que respondi que acho que não vou, mas podemos ser amigos no Facebook, desde que não falemos sobre as mulheres da minha família. Conversamos bastante desde então, mas as coisas tomaram um rumo quando recebi uma mensagem raivosa no Facebook de uma conta aleatória. Descobri que a Cat criou uma conta secundária para me acusar de arruinar o relacionamento dela. Ela me enviou um parágrafo cheio de insultos e como eu estava arruinando o relacionamento dela com o noivo porque não conseguia ficar de boca fechada. Achei engraçado porque ela arruinou o relacionamento dela porque ficou de boca fechada. Mas eu apenas contei ao noivo o que aconteceu. Não exagerei em nada, e se está causando problemas no relacionamento deles, então ele vê o tipo de pessoa horrível que ela é por não contar ao meu pai sobre o caso. Não contei nada disso a ela, porque estava cansado do drama. Apenas bloqueei a conta dela. Minha egoísta irmã escondeu o caso da minha mãe por dinheiro extra e foi deserdada por meu pai e por mim. Anos depois, o noivo dela me convidou para o casamento deles, e ela ficou furiosa. Enviei uma mensagem ao noivo dela para descobrir o que aconteceu, pois ele não me contou nada sobre a Cat. A pedido meu. Ele me informou que cancelou o casamento com a Cat depois que ela explodiu contra ele por falar comigo. Ele também disse que, por enquanto, está dando um tempo para avaliar se quer estar neste relacionamento. Disse que não aprecia ser culpado por isso, e ele ficou confuso, então mostrei a ele a captura de tela da mensagem da Cat. Em retrospecto, isso provavelmente não foi uma boa ideia, mas não pensei nisso naquele momento. Horas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido, e me arrependi de atender porque era Sam na linha. Ela nem me deixou falar ou dar uma chance de desligar antes de começar a culpar-me por arruinar o relacionamento da Cat com o noivo. Perdi a paciência naquele momento porque estava cansado de ser culpado por tudo, quando não estava sussurrando palavras no ouvido do noivo dela. Você está dizendo a ele para cancelar o noivado de novo? Nem falamos sobre a Cat. A Sam me disse que não deveria ter aceitado ser amigo dele em primeiro lugar porque ele é o noivo da Cat. Primeiro, a chamei de estúpida, e foi quando ouvi a Jan gritando. Para eu calar a boca porque ainda estou arruinando as vidas deles, mesmo depois de tê-los cortado. Encerrei a ligação imediatamente, mas depois recebi uma longa mensagem da conta secundária do Instagram da Sam me chamando de pior irmão de todos e como ela está feliz por eu não ser irmão dela também. Ela me bloqueou quando respondi, mas decidi que já era o suficiente, então desbloqueei o número da minha família, criei um grupo com todos eles nele e desabafei todas as coisas que guardei para mim por 11 anos. Chamando-os de nomes, dizendo que não merecem felicidade e nunca terão, não importa o quão bem de vida estejam agora. Disse a Cat que o noivo dela merece alguém melhor do que ela, e espero que ele a deixe permanentemente. Disse a Sam que sua única fã faz sentido, já que ela sempre não teve potencial além de ser promíscua, mas ela não pode ser culpada totalmente porque aprendeu com a melhor pessoa, que era Janeiro. Quanto a Jan, disse que sempre serei um lembrete vivo de que suas ações no passado sempre provarão que ela é uma pessoa horrível. Disse a ela que, não importa quanto autoconhecimento faça, ela sempre cruzará comigo ou ouvirá falar de mim, seu próprio sangue que prosperou sem ela, sempre fará com que ela se sinta como uma fracassada. Depois que enviei isso, os bloqueei, excluí o grupo e voltei ao normal. O noivo da Cat me mandou uma mensagem no dia seguinte me dizendo que aparentemente causei um tumulto porque a Sam entrou em contato com ele pedindo para perdoar a Cat. Ela enviou a ele a mensagem que enviei no grupo na esperança de obter alguma simpatia, mas ele aparentemente disse a ela que não vai se envolver e seu único problema é com a Cat. Descobri, no entanto, que a Jan jogou fora todas as minhas fotos de infância que ela guardava.
A Cat e a Jan se livraram de tudo que lembrava de mim e pediram a Sam que fizesse o mesmo. Sam foi um pouco mais relutante porque achava desnecessário apagar as fotos de infância de nós como crianças, mas a Jan teve um colapso total e disse a ela que era ela ou eu. Sam seguiu o exemplo quando a Cat disse a ela que eu nunca mais voltaria para a vida deles e era melhor para eles aceitarem que eu também estou morto para eles. Achei isso incrivelmente dramático, mas a Cat sempre foi uma rainha do drama. Minha terrível esposa mentiu sobre ir trabalhar por semanas e foi demitida. Agora ela está exigindo que eu pague por sua terapia e me acusou de ser abusivo nas redes sociais quando recusei. No entanto, apenas 2 dias depois, liguei para dizer que queria cancelar o noivado e queria que ela retirasse o que não levasse consigo. Ela chorou ao telefone e implorou para reconsiderar. Admito que minha decisão pode ter sido exagerada na época, mas fico feliz por ter feito isso, pois minha ex-noiva revelou sua verdadeira natureza. No dia seguinte, minha amiga me enviou uma captura de tela da página do Twitter de Rose. Fiquei confuso no início até ver que ela postou que eu agredi quando ela me disse que foi demitida e foi por isso que ela rompeu o noivado. Rose foi em frente e contou a todos os nossos amigos mútuos essa mentira e muitos ficaram do lado dela. Ela também entrou em contato com meu trabalho para relatar seu abuso. E como eles poderiam permitir que um agressor trabalhasse em uma empresa tão boa? Felizmente, eu não estava sendo demitido porque nunca havia demonstrado comportamento violento antes, então fui advertido, mas disseram que as alegações eram verdadeiras. Eu iria ser demitido. Eles não fizeram isso, mas realmente preciso de uma maneira de provar minha inocência. À medida que as horas passam, Rose fez várias alegações nas redes sociais de que eu agredi e zombei dela por buscar terapia. Tenho recebido ligações e mensagens dos meus amigos dizendo que não podem mais se associar a um agressor de mulheres e me bloquearam. Meus pais também entraram em contato porque gostavam de Rose, expressaram sua decepção comigo e como eu poderia fazer isso com a pobre e doce Rose? Isso está realmente me irritando. Eu disse a eles que ela estava mentindo, mas até eu conseguir uma prova real, fui deserdado. Também notei que os amigos de Rose têm espalhado essa mentira nas redes sociais. A pessoa com quem ela está atualmente hospedada postou sobre como minha ex-noiva ficou com ela porque eu era agressivo no passado e não queria que ela aceitasse a promoção. Ela também postou que eu estava com ciúmes e inseguro porque, com a promoção dela, ela ganharia mais dinheiro do que eu, então eu a ameacei para não aceitar. Não entendo como isso faz sentido, porque fiquei tão feliz que minha esposa foi promovida e disse a ela o quanto ela merece a promoção e o quanto estou orgulhoso dela. Postando de lado, Rose veio buscar suas coisas, mas ela nem teve a decência de pegar suas coisas pessoalmente. Em vez disso, ela enviou 2 amigos enquanto esperava no carro, recusando-se completamente a me ver. Não apenas isso, mas Rose ligou para o emprego para o qual eu estava entrevistando há algum tempo, e não ouvi nada sobre minha segunda entrevista desde então, embora eu fosse altamente qualificado para o trabalho e eles gostassem do meu trabalho. Estou irritado porque ela está arruinando minha vida assim. Então, contratei um advogado para discutir como posso reverter a situação e provar minha inocência. Nem consigo começar a pensar em como ela reagiria quando descobrisse que estou esperando gêmeos, mas por enquanto não estou contando a ela. Ela tem me incomodado por informações de consultas médicas, e eu não contei uma palavra a ela. Ela insiste que deveria estar a par de todas as informações como a avó do bebê, embora também tenha me pedido para tê-la na sala comigo quando der à luz, em vez do meu marido, o que rapidamente rejeitei. Honestamente, ela não merece estar lá, não importa o que ela diga, porque a gravidez é de alto risco. Tenho me cuidado, mas com todo esse drama, estou tão estressada e me sentindo derrotada. Estou apenas tentando descansar, mas tenho um constante incômodo da minha mãe e todas as suas amigas que afirmam que não contaram a ninguém. Mas as ligações que recebo delas por dia são muitas para contar. Meu marido faz o possível para interceptar todas as demandas por informações, mas estou começando a sentir que seria mais fácil ceder e contar tudo para minha mãe. Ela me enviou uma mensagem ontem dizendo que é seu direito como mãe amorosa saber sobre a saúde de sua filha e futuro neto. Meu marido viu como eu estava exasperada. Então conversamos e concordamos que nós dois deveríamos encontrar minha mãe em um local público e ter uma conversa real sobre as coisas, em vez de apenas enviar uma mensagem, que ela costuma ignorar rapidamente e já fez isso no passado. Ela é muito boa em não ver mensagens que abordam seu comportamento, mas não pode se esconder em um encontro cara a cara. Nos encontramos com ela em um café esta manhã, e ela estava muito animada em nos ver. Ela perguntou se era sobre o bebê e se eu finalmente tinha decidido deixá-la entrar na sala de parto. Ela também mencionou que ela e suas amigas estavam planejando um chá de bebê e gostariam de saber o sexo. Vale ressaltar que eu nunca pedi a ela para fazer isso. Isso me levou diretamente aos nossos principais pontos. Eu disse que a amava e fiquei muito feliz por ela estar animada para ser avó, mas ela roubou de meu marido e minha chance de anunciar a gravidez nós mesmos.
Senti que foi desconsiderado especificamente ir contra o que eu havia pedido a ela, independentemente de ela pensar que era inofensivo ou não. Minha mãe tem histórico de se fazer de vítima, dizendo que nunca quis machucar as pessoas com suas ações. Mas não pense em como as pessoas se sentirão quando ela revela seus segredos, apenas em como os outros reagirão ao boato. Eu disse a ela que ultrapassou muitos limites ao bisbilhotar o escritório do meu marido, acusá-lo de infidelidade e causar estresse para mim e, por extensão, para o bebê. Expliquei que ambos temos direito à nossa privacidade, e como ela não mudou, apesar de afirmar que mudaria ou já mudou, ela provou que não é confiável. Por isso não compartilharemos nenhuma notícia sobre a gravidez ou nossas vidas como um todo com ela. Dizer que minha mãe ficou infeliz seria um eufemismo, mas ela não teve muito a dizer para se defender. Seu principal e praticamente único ponto foi que ela compartilhou a notícia porque estava orgulhosa de mim. Ela disse que não quis mal e não consegue entender por que estou sendo tão rancorosa quando o maior crime dela é estar animada para ser avó, em uma alfinetada ao meu marido. Ela afirmou que eu nunca fui assim até conhecê-lo e que ele me mudou para pior. Ela fez um escândalo e afirmou que eu privaria meu bebê de uma avó. Ela disse que eu não deveria ligar para ela, a menos que fosse para pedir desculpas, e ela estará esperando minha ligação. Ela vai esperar muito tempo. Ela me mandou uma mensagem mais tarde naquela noite dizendo que lançou uma maldição em nossa casa e em nosso casamento. A única maneira de ela retirar é sermos razoáveis e permitirmos que ela exerça seus direitos como avó. Eu quis testar a bravata dela, mas fiz uma busca minuciosa na casa imediatamente e encontrei um feixe de galhos, cabelo e ervas embaixo da minha cama, na cama do meu marido. Joguei fora e um chaveiro está vindo em breve, mas tanto meu marido quanto eu agora sentimos que o contato zero é a melhor coisa, pelo menos até termos os bebês. Meu pai faleceu há 6 meses, e eu acabei de encontrar a perturbadora confissão de sua cama de morte. Eu quero contar para minha irmã, mas isso partiria o coração dela. Então, sobre a carta. Eu estava limpando o sótão do meu pai recentemente quando tropecei em uma carta. Eu a abri, curioso, e quando li, meu mundo desabou. A essência da carta dizia: querido, quem encontrar isso, provavelmente meu filho ou filha. Tenho certeza de que sente minha falta e sente falta de sua mãe. E eu sinto falta dela também. Nas partes finais da minha vida, eu queria abraçá-la mais uma vez. Tenho certeza de que você tinha a percepção de que o casamento da minha esposa e eu estava cheio de amor interminável, um amor tão verdadeiro que nunca poderia ser questionado. Sinto muito, mas essa não é toda a verdade. Você vê, quando conheci minha esposa, ela não chamou minha atenção de forma alguma. Mas ela chamou a dela. Eu a conheci ao longo do tempo, saímos juntos às vezes, e ao longo do tempo, pude perceber que ela começou a desenvolver sentimentos por mim. E eu também. Ela passou de uma mulher que eu nunca achei que poderia amar para alguém por quem eu estava interessado. E o que despertou isso não foi sua beleza, mas que ela era, de longe, sem dúvida, a alma mais gentil e bela que já conheci em minha vida. Quero dizer, ela fazia coisas tão bonitas que eu choraria por dentro. Quando a conheci pela primeira vez, ela estava quebrada e profundamente traumatizada por sua vida horrível. Apesar disso, ela era tão pura, uma alma tão bondosa. Eu me apaixonei por ela ao longo do tempo, e uma grande razão para isso foi porque ela me amava mais do que acho que qualquer pessoa poderia amar. Toda vez que a via, ela quase chorava de felicidade. Ela me dizia várias vezes que eu a curei. Ao longo dos anos, meus atos de amor por ela eram intermináveis. Mas nenhum deles era puramente por amor a ela. Cerca de 2 anos em nosso relacionamento, percebi que nunca a amara da maneira que sou capaz de amar alguém profundamente. Mas a forma como ela me mostrava amor era incomparável a qualquer outra pessoa que já conheci. Pensei muito, muito tempo, e minha decisão foi passar minha vida com ela, passar minha vida não a amando da maneira que sei que posso, no fundo, e francamente, não a amando romanticamente tanto assim. Para mim, ela era minha melhor amiga, a quem eu amava até certo ponto romanticamente. Mas eu não a amava tanto quanto ela me amava nesse sentido. E então eu fiquei. Decidi que, em última análise, a felicidade dela importa muito mais para mim do que a minha própria. Tanto mais que eu estava disposto a manter um nível artificial de amor por toda a minha vida por causa dela. Ela morreu feliz. Ela viveu feliz. Ela estava apaixonada todos os dias de sua vida. E minha escolha de mascarar meus sentimentos fez isso acontecer. Foi o sacrifício final para mim. A questão é que, quando éramos velhos, eu não conseguia imaginar minha vida sem ela. Ela era parte de mim, quer isso fosse amor romântico no mesmo nível que o dela ou não. E quando ela morreu, fiquei arrasado. Eu havia crescido para amar essa mulher tão fortemente, apenas não de uma maneira totalmente romântica. E eu cuidava dela mais do que qualquer um poderia entender. Antes que você se pergunte, eu não traio ou fui desleal a ela. Sacrifiquei minha vida para fazê-la feliz.
Sua alma era tão bonita. Não tenho realmente arrependimentos sobre nada que fiz. Fazer dela feliz era a missão da minha vida, e eu consegui. Chorei muito depois de ler isso. Minha vida inteira estava quase sendo uma mentira. Eu queria ficar bravo com meu pai. Mas eu não conseguia. Ele sacrificou toda a vida dele para criar filhos felizes e fazer uma mulher feliz. Mas, por outro lado, estou tão irritado. Por que ele teve que deixar essa carta? Sinto que devo mostrar para minha irmã que ela deveria saber a verdade. Mas o coração dela vai se partir se eu fizer. Realmente não sei o que fazer. Meu filho veio até mim e disse, tipo assim, mãe, quero terminar meu casamento com a Milena porque não sou mais feliz com ela, não atende aos meus desejos, quero dar fim ao meu casamento. O que você acha? E eu disse, Danilo, você está louco. Ei, meu filho, me diga, você está louco. Uma mulher que cuida tão bem dos seus filhos, uma mulher que te respeita, uma mulher que se preocupa contigo, até corta suas unhas dos pés, você sai do banho e suas roupas estão separadas na cama. Coisas que nem eu, que sou sua mãe, faria. E você vem me dizer que está cansado e quer terminar? Então termine, Danilo, termine, mas não conte comigo para nada, nada, porque você não entrará mais nesta casa. E se aparecer com outra aqui dentro, não te aceito. Aceito minha filha, minha nora, a mãe dos meus netos. Tenho certeza de que tem outra que você encontrou. Tenho certeza de que é por isso que está fazendo isso com a garota, mas com o meu apoio. Ele não baixou a cabeça, não disse nada. Parece que refletiu. Mas me olhou assim, mãe, minha decisão está tomada. E eu disse, problema seu, a vida é sua, você a viverá. Quem sofrerá depois é você quem pagará. Depois é você, não sou eu. Danilo, pode ir embora. E com isso terminei de falar e depois liguei para minha nora e disse, Danilo quer deixar você, sabe? E se fosse você eu deixaria ir, porque minha filha não está perdendo, provavelmente já tem outra. E se quiser, descobrimos quem é a outra. E já disse a ele que não conte comigo. Milena começou a chorar. Agradeceu por tudo que estava fazendo, não é? E disse, faz tempo que imagino porque agora ele está muito estranho e indo para aquele outro bairro. E naquele bairro há uma garota que já vi conversando com ele algumas vezes, então acredito que seja ela. Certo. Sabe o que fiz? Me arrumei, fui bater na porta da casa da garota, cheguei lá e disse, bom dia, bom dia. Aqui mora a Vitória. Sim, gostaria de falar contigo. Tudo bem, tudo bem. Então você sabe que o Danilo é meu filho. Está casado. Tenho 3 netas lindas através dele e quero saber o que você quer com meu filho, Vitória, porque vi suas mensagens chegando a ele. Vi ele te respondendo e ele me disse hoje que quer abandonar minha nora e meus netos por você. Quero saber o que você quer com ele. E ela me disse, meu filho quer se divorciar e eu não aceito, pelo menos não totalmente. Quero saber o que você quer com meu filho, Vitória, porque tenho visto seus mensagens para ele. Vi ele te respondendo e hoje ele me disse que quer deixar minha nora e meus netos por você. Quero saber o que você quer com ele. Ela disse, não, porque não tem nada a ver com isso. Ele está vendo coisas onde não existem. Somos apenas amigos. Tem certeza, Vitória? Sim, eu estou, pelo menos é o que espero, porque senão, vou contar para todo mundo que você está desempenhando o papel de destruidora de lares. Então ela ficou em silêncio. Eu fui embora. Depois a mãe dela veio me procurar. Eu disse, olha, sua filha está saindo com meu filho. Meu filho é casado e eu não quero isso. Ok, pessoal, não passou um mês. Danilo realmente deixou Milena por Vitória. Ele a deixou, mas eu ainda continuava recebendo minha nora e meus netos em casa. Mas com Danilo, eu cortei relações. Danilo ficou no seu canto e eu no meu. Não tinha ânimo para ver meu filho porque ele deixou de ser isso. Meus netos eram minha prioridade, e quem cuidava deles era Milena, então para mim, minha prioridade era Milena. Ok, pessoal. Milena passou por muitas coisas. Ela ia trabalhar, e eu tinha que ficar com essas crianças. Milena ia para o trabalho e voltava chorando porque estava longe do filho, sendo humilhada, e Milena chorava no trabalho. Conheceu um rapaz, um homem disposto a cuidar dela e das crianças. Sabe o que ela fez? Milena disse ao homem, não preciso que cuide dos meus filhos, e ele disse, cuido de você, dos seus filhos e de tudo mais. E ela continuava dizendo, não preciso que cuide dos meus filhos. Este homem se apaixonava cada vez mais por ela, e eu disse a ela, se aparecer alguém disposto a cuidar de você, não espere por Danilo, minha filha, aproveite. E foi isso que ela fez. Depois de 5 meses separada, começou a sair com esse rapaz. Eles estão juntos há 2 anos e ainda não moram juntos porque ela quer se certificar de quem vai dormir sob o mesmo teto que suas filhas. Quanto a Danilo, nem pensão paga, muito menos ajuda a cuidar das meninas. Simplesmente virou a cabeça e é minha maior decepção. A única coisa que me alegra é saber que uma moça tão boa finalmente se libertou de alguém tão insensível. A nova namorada delirante do meu ex-marido quer que eu deixe minha casa para que eles possam se mudar. Ela chorou quando soube que meu ex não tem planos de se casar depois que terminamos. Meu ex-marido e eu estamos divorciados há quase 3 anos.
Embora ele não quisesse se divorciar, nos separamos e estamos coparentando nossos 2 pré-adolescentes de maneira amigável. Ele mora a 5 quarteirões de nossa antiga casa, e enquanto temos a guarda 50-50, nossos filhos transitam livremente entre nossos lugares e escolhem como querem passar as férias. Tentamos criar uma sensação de estabilidade apesar da mudança em nossa situação familiar e fazemos terapia de ajuste 2 vezes por ano para garantir que todos estejamos confortáveis com os arranjos. Eventualmente, ele teve uma parceira chamada Maria, e eu diria que ela o faz feliz. Ela tem um filho muito doce e precoce de 9 anos que todos nós adoramos, e em geral, achei que as coisas estavam indo bem. Convidei Maria para trazer seu filho para minha casa se ela quisesse que ele participasse das aulas particulares de idiomas com meus filhos. Ela aceitou, e isso vem acontecendo há algumas semanas. Meus filhos adoram o filho dela. Na semana passada, enquanto ela me ajudava a fazer lanches para as crianças, ela disse algo surpreendente. Perguntou-me quando eu mudaria minhas coisas para fora, para que meu ex e ela pudessem coabitar. Fiquei surpresa e confusa, pedindo-lhe para esclarecer se ela se referia à casa em que estou morando atualmente, quero dizer, esta casa mesmo. E ela me disse de forma descontraída, você não precisa de todo esse espaço para 3 pessoas. Não teríamos espaço suficiente no atual apartamento do meu ex. Estávamos na sala de estar naquele momento e o filho dela ouviu tudo. Ele parecia terrível e envergonhado. Meus filhos e eu moramos em uma casa de 2 andares que meu ex e eu compramos juntos 50-50, mas que tenho renovado desde antes do divórcio. Meu ex mora em um condomínio espaçoso, mas ainda é um pouco como uma caverna do homem. Eu realmente não sabia como reagir a essa pergunta, então apenas mudei de assunto. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem de texto do filho dela que implorava para eu perdoar a mãe dele, que ele sentia muito pela mãe dele e para não contar ao meu ex. Eu me sinto horrível, mas acho que devo informar ao meu ex que essa conversa ocorreu e deixá-lo lidar com isso. Liguei para ele naquela noite sobre a pergunta da parceira dele sobre a casa, e ele também parecia constrangido com isso. Ele disse que conversaria com ela para esclarecer as coisas. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de texto do filho dela dizendo que eles não viriam mais aqui porque meu ex e sua parceira tiveram uma grande discussão. Acontece que meu ex fez uma vasectomia porque não quer se casar ou morar com mais ninguém depois do nosso divórcio. Minha irmã desesperada quer que eu dê a ela meu bebê e meu marido. Ela sempre foi mimada, mas isso atingiu um novo nível. Sou eu, 28 anos, meu marido Lucas, 39, e minha meia-irmã mais nova, do lado do meu pai, Leia, 24. Meu marido e eu nos conhecemos no trabalho há 5 anos, mas não começamos a namorar imediatamente. Amarramos o nó ao fugir há 2 anos. Como eu previa, Leia causaria drama no casamento. Ela mesma teve um noivado fracassado há 1 ano. Oferecemos nossas condolências, mas ela disse que, se eu realmente me importasse, deixaria de usar meu anel de noivado perto dela, exibindo, obviamente, não tirei. É um anel vintage que é uma relíquia na família de Lucas. Agora estou grávida de 5 meses de uma menina. Não foi planejado, mas ela é uma surpresa muito bem-vinda. Lucas está tão animado em ter uma menina. Papai. É muito engraçado. Desde que anunciei minha gravidez, Leia tem sido muito grossa e distante comigo. Isso realmente não me afetou. Não somos próximas. Mas então percebi que, quando vamos visitar meu pai ou em reuniões familiares, ela é muito afetuosa com Lucas. Ela ri de cada piada que ele faz. Isso realmente não me incomoda. Estou segura no meu casamento. E se algo, isso a faz parecer boba. Tivemos um evento de família mista com os lados do meu pai e da minha mãe, e estávamos discutindo nomes de bebês quando Leia surtou, gritando comigo que ela é quem merece um marido e um bebê. Não eu, porque nunca quis casamento ou filhos. Eu estava focado em construir uma carreira e saí furiosa. Mais tarde, meu pai e sua esposa disseram que ela não deveria ter gritado, mas que eu estava exibindo meu casamento e gravidez. Quando eu sabia que ela teve um noivado fracassado e sempre quis um bebê, achei que era isso. Mas ontem os 3 pediram para conversar, vieram até aqui por 2 horas e perguntaram seriamente se eu daria meu bebê para Leia. Como se não estivessem brincando. Eles disseram isso seriamente. Disseram que ela merecia mais do que eu, já que não negligenciaria ser mãe por uma carreira. Lucas ficou chocado, mas rapidamente os tirou de nossa casa. Ouvi Leia se agarrando ao braço dele, dizendo que poderia ser uma boa mãe em tempo integral. Minha mãe e o lado dela da família estão furiosos. A mãe de Leia disse que foi malicioso da minha parte contar à família da minha mãe e que eu realmente magoei Leia quando fugi, então tenho que compensar isso. E que minha mãe não tem voz ativa.